um filme de robôs humanoides numa cidade futurística, um universo futurístico, onde os seres humanos não são nem citados, mano. Então eu tô falando de Robôs. É uma animação de 2005 que eu tive contato quando eu era moleque através de um gibi, que eu não lembro nem como que esse gibi chegou na minha mão. Eu não tenho certeza, talvez fosse uma campanha da própria produtora para divulgar o filme. Não sei se tinha uma parada a ver com vinha no cereal, sei lá qual que era, para você comprava cereal e vinha uma história. Eu lembro que esse gibi foi meu primeiro contato que eu tive com Robôs, né? Que é o filme lá do Rodney Lataria. E sabe aquele robozinho azul? Então, e esse gibi, ele era, na verdade, frames do próprio filme, e coisa que eu só descobri depois que eu fui descobrir que existia o filme. Era só frames do filme com as frases em balãozinho, assim, igual de gibi, sabe? Eu tô falando desse filme, que é de 2005, que é da Blue Sky, que é uma produtora, ou melhor, né, que foi uma produtora que depois foi comprada aí pela Disney, né, enfim, mas foi o pessoal que fez Era do Gelo, de outros filmes aí que, se vocês pesquisarem, vocês vão saber, que agora eu não tô lembrando de cabeça. Mas, falando em produtora, vou aproveitar a brechinha e falar da Café Audiovisual, que é a minha produtora, e a gente está produzindo uns conteúdos, uns materiais de bastante qualidade, por assim dizer, bem interessante. Será que eu vou colocar aqui? Não sei. Não sei se eu estou com tempo para tanta edição, mas se for o caso, estou mostrando aí. Beleza? Teste. Enfim, a gente ainda não chegou nos cinemas, no caso, né? Mas dá uma conferida lá. A gente produz videoclipe, a gente produz para negócios, enfim. A gente cobre evento. É bem completo. Então, assim, esse filme, geralmente, o pessoal comenta bastante as piadinhas dele, porque eu assisti agora, depois de velho, né? Essa aqui é a parada. Eu tô fazendo aqui, gravando, inclusive aqui do sofá da minha casa, porque eu quero fazer esse episódio aqui do Jardim Pega o Foco como eu costumo contar pros meus amigos, então tentei simular o máximo possível. Eu trouxe aqui um cafezinho, tá ligado? E tem um chá aqui também, se quiser. Então, assim, esse filme ele já foi, inclusive, acusado de ser comunista pela história dele, e ele é conhecido bastante pelas piadinhas que ele tem, sabe? Sabe esses filmes que são pra criança, mas tem essas piadinhas de duplo sentido que você só entende com a malícia mesmo? Então, é isso. É legal. Recomendo assistir pra quem gosta de um desenho mais leve, certo? Então, qual que é a parada do filme? Ele começa te apresentando esse universo futurista, onde tudo é robô, tudo é feito para robô. As pombinhas na praça são robô, o corte de cabelo, na verdade, é um cara lustrando a cabeça de metal do outro. Então, assim, é um mundo dos humanos que a gente conhece, com tudo que tem, tudo que se tem direito a grandes cidades. Só que isso transfigurado na figura de robôs, máquinas. E é muito interessante ver a adaptação do universo e essas brincadeiras que eles fazem, como a pombinha precisar da corda nela para ela funcionar. Então, o começo do filme é basicamente uns 5 minutos dessa apresentação, mostrando como é a vida desses robôs, e introduz a uma família que a gente pode interpretar como uma família tradicional brasileira, da mamãe, do papai, que vai ter o filhinho, que são trabalhadores, né? E não só a família brasileira, mas o sonho americano da família, né? Vamos considerar que é um filme dos Estados Unidos. Então, existe essa introdução, esse começo que mostra esse mundo maravilhoso, e aí esse casal, eles vão ter um filho, eles fazem o filho. É uma das piadas que tem, inclusive. Com o tempo, a gente vai entendendo um pouco mais da realidade mais dura, mais crua, talvez, dessa vida desses robôs, né? Por exemplo, esse pai, ele é um lavador de pratos, então, literalmente, o corpo dele é um lavador de pratos, entende? Oxe, a gente não faz robô que é aspirador de pó, que limpa o chão sozinho?
né? Não tem a máquina de lavar prato e não tá tudo cada vez mais inteligente. Você não conversa, não tem gente aí que conversa com a geladeira, né? Alexa mesmo que controla tudo na casa. Então, enfim, a gente pega essas coisas práticas e vai tentando colocar personalidade nelas para ter uma boa convivência no dia a dia com a tal da máquina. Então é interessante pensar que esse cara que é o pai do Rodney Lataria, ele é um equipamento, literalmente, que foi atribuído uma personalidade nele, né? Colocado aí uma inteligência, não sei. E aí ele vai conhecendo essa realidade. Os robôs, a cada ano, eles vão crescendo também, mas o crescer deles é, na verdade, uma troca de peças. Ele só é o que ele tem. Se ele tem a condição de trocar aquela peça, aí ele troca. Aí o filho tem outra carcaça para ir para a escola. E o filme mostra pra gente que a realidade do Rodney Lataria é uma realidade de peças usadas, de reaproveitamento de peças da família, né? Peças que no geral ele fica até desconfortável de usar na escola. Então ele mostra essa realidade mais crua mesmo. Esse outro lado desse mundo maravilhoso que foi apresentado no começo, ele aos poucos ele vai te introduzindo a verdadeira realidade. E com o passar do tempo, né, com o Rodney já crescendo, já ficando grande, ele começa a assistir o pai dele a envelhecendo. O pai dele é um robô, então, portanto, ele lava pratos, então ele enferruja. É uma coisa muito natural você expor o metal à água que ele enferruje. Então, o Rodney Lataria, ele cresce vendo isso. E aí agora tem uma coisa que eu preciso citar, que é um pouco anterior a isso, que é na infância do Rodney, quando ele entra em contato pela primeira vez com a figura do grande soldador. Ó, vocês viram que eu olhei pra lá? Eu olhei pra lá e falei assim, o grande soldador. Será que ficou bom essa porra? Ele vê o grande soldador na televisão. E aí ele, curioso, ele pergunta pro pai, pai, quem é esse grande soldador? E no passo que o pai dele responde, ele é o maior robô do mundo. E a gente vê o grande soldador, uma bola de metal gigantesca, assim, inexplicavelmente grande. E aí é engraçado que ele é na materialidade da coisa ali, o material dele talvez seja realmente o maior robô do mundo. Mas ele representa essa figura maior, né, do vencedor, a inspiração para todos, porque a partir daquele momento ali, existe uma quebra na vida dessa criança, que era o Rodney criancinha ainda, porque a resposta que ele dá para o pai dele depois disso é: eu achei que você fosse o maior robô do mundo. Louco, né? E a partir daí, ele começa a admirar o grande soldador, que tinha uma propaganda dele na televisão que falava que qualquer um podia ser o inventor. Porque aparentemente, dentro dessa sociedade robótica, a melhor coisa que você pode fazer é ser um inventor. Aparentemente é o melhor emprego possível é ser um inventor. Mas aparentemente é uma coisa muito difícil também, a ponto de que é necessário fazer propaganda na televisão para que as pessoas se sintam motivadas a isso e possam acreditar. Porque a figura do soldador, no fim das contas, é isso. Ele só representa essa inspiração, essa motivação pro Rodney. Talvez por ele ser uma pessoa que o próprio pai admirava, né? Uma vez que ele admirava o pai como o maior robô do mundo e o pai disse que ele era o grande soldador. Então, a partir daquele momento, ele passa a admirar esse grande soldador e quando ele já fica mais velho, que ele começa a ver o pai dele definhando, nessa motivação, ele começa a inventar, ser um inventor, tentar experimentar no quintal de casa, tipo o fuçador que faz as coisas em casa. Ele começa a fazer isso e o primeiro robô que ele consegue fazer, que é isso, né? Já se tornou um filme sobre robô criando robô. Talvez aqui a gente consiga relacionar alguma coisa com inteligência artificial. Será que já tem aí inteligência artificial fazendo inteligência artificial de propósito para resolver um problema que era para ela mesma estar resolvendo? Mas basicamente ele quer ajudar o pai dele a melhorar de vida, ter que parar para não ficar trabalhando tanto sozinho, se definhando tão rápido por causa de trampo. E aí é nessa que ele decide ir para grande capital, onde está as indústrias do grande soldador, para ele apresentar a ideia genial dele e ele se tornar um inventor da grande indústria, né? Depois de toda a dificuldade que ele enfrenta só para chegar lá, né? Que aparentemente ele é um menino do interior, ele se depara logo na porta de entrada dessa indústria
com o porteiro, né? Porque lá também a realidade vai ser um pouco diferente do que ele viu na televisão, porque ele conhecia tudo através das propagandas e das promessas, né? De que todo mundo podia ser inventor, estava lá o grande soldador na televisão falando isso para ele. Mas aí quando ele chega lá, o mesmo porteiro que aparece na propaganda, inclusive, tá lá para receber ele, e aí ele tenta reproduzir exatamente o que é dito na propaganda para abrir aquele portão, e ele descobre que ele tá sendo uma piada ali, que aquilo já não era daquele jeito que funcionava, o porteiro tira sarro dele, então ele se depara com uma grande decepção logo de cara. Só que ele também não desiste, ele fica na cidade grande, ele vive toda a dificuldade que ele tem que viver lá, mas ele começa a usar essa inteligência dele de criar robôs, mas na verdade para consertar robôs, porque a esta altura do campeonato, descobre-se já que as indústrias ali do grande soldador, na verdade, já não tá mais em posse do grande soldador, tá em posse de um CEO, que eu esqueci o nome dele agora, do safado, que parece o Ultron. O Ultron que parece ele, na verdade, né? Porque ele é antes do Ultron lá da Marvel. E aí nessa, esse robô que parece a porra do Ultron, ele tá implantando, como ele se tornou CEO, né, dessa grande indústria, ele tá criando um novo padrão de peças, que é para ser padronizado, que basicamente solucionaria todos os problemas, porque você teria um modelo pronto, específico, pré-determinado para o homem e outro modelo específico, pré-determinado para a mulher. Seriam só essas duas peças que seria possível comprar, tá? E isso romperia com todo o modelo antigo, onde, na verdade, também era um problema, mas existia uma enorme variedade de peças para uma variedade gigante de robôs. E o problema, na verdade, era que em algum momento essa indústria, essa fábrica, ela determinava que não ia mais produzir aquelas peças de reposição, aquelas peças de manutenção, ou seja, aquele robô, ele não ia ter mais, nem se ele tivesse dinheiro sobrando, muito dinheiro, ele conseguiria comprar essas peças porque simplesmente não se fabricaria mais. E é assim que ocorre a morte dos robôs nesse universo, inclusive, né? Então, dentro da perspectiva desse novo CEO para a indústria de peças de todos esses robôs, enquanto houvesse dinheiro, seria possível manter vivo, o robô se manter vivo. Porém, essas peças são muito caras e isso eliminaria uma grande parte da população dessa cidade, aliás, desse universo, porque eles simplesmente não teriam dinheiro para comprar. E é aí que entra uma das partes mais sombrias do filme, porque ela fala, é revelado um outro negócio que está por trás de tudo isso. Então veja bem, a gente já tem um grande soldador fora de cena porque envelheceu, porque cansou, porque desacreditou, sabe-se lá por que ele tá fora de cena, pra ser bem honesto. A gente tem um novo CEO que tá querendo fazer um genocídio aí, né? Que ele não se importa de matar todas essas pessoas que não vão ter condições de trocar de peça simplesmente para implantar esse novo modelo infinito. E aí a gente descobre que esse safado, vou até olhar para aquela câmera ali, que esse safado é filho da dona do desmanche de robô, da forja que derrete os robôs antigos com peças antigas para fazer as peças novas que a fábrica quer vender. Exatamente, eu esqueci, não é Ford que eles falam, porra, é outro nome. Talvez eu lembre depois. Mas tem lá a véia que ela domina, que ela comanda tudo. Parece a visão do inferno lá, porque os trabalhadores, inclusive tem trabalhadores nessa forja que, coitados, também estão bastante precarizados. Então, o design do filme se encarrega de deixar a figura dessa forja parecida com o inferno. É fogo, é um robô horrível, feio, sabe, deteriorado, que são, na verdade, vítimas daquilo ali também, né? Então, o nosso camaradinha lá, o Rodney Lataria, a essa altura ele fez amizades, porque ele tá lá consertando esses robôs que não tem mais peças de reposição, ele vai lá e conserta, ele cria essa peça. E aí ele começa a virar um problema para a lataria, para o desmanche, para a fundição. Porque os robôs que deveriam estar indo para lá não estão chegando mais. E aí esse pessoal para de ganhar dinheiro. No fim das contas é isso, né? Eles param de ganhar dinheiro, onde o CEO da fábrica estava montando todo um esquema para que o desmanche ficasse forte, né? Ficasse com muita grana, enfim. E uma das coisas mais, assim, chatas do filme, no fim das contas, é como o desfecho ocorre, né? Deixa eu só ver se está na hora do desfecho aqui. Aí no fim das contas, o Rodney Lataria, ele tinha juntado uma galerinha dele ali, que vive as aventuras com ele,
mas ele também conquistou uma rapa, que é o pessoal que ele consertava, na verdade, então eles toparam ir pra guerra com eles lá, que é isso que vira. Lá na fundição, vira simplesmente uma guerra de robô contra robô, beleza? Uns do lado do bem e outros do lado do mal. Essa que é a parada do filme. No fim das contas, o lado do bem vence e do nada o grande soldador reaparece como uma figura conciliadora que foi a esperança que motivou tudo a ser salvo, e agora a própria esperança do Rodney Lataria devolveu ao grande soldador a esperança e a vontade de trabalhar de novo. Então ele que estava novamente assumindo as indústrias. Ou seja, no fim das contas, minha gente, no fim das contas, o Rodney Lataria, ele se largou desde o começo do filme numa grande empreitada de empreendedorismo, acreditando que a vitória individual dele era a vitória que iria resgatar tudo, sei lá. Bom, no fim das contas, ele conseguiu mandar peças novas para o pai dele, né? Mas é porque basicamente ele se tornou um funcionário premium, né? Um CLT premium, porque ele se tornou um inventor dessa indústria que provavelmente vai manter exatamente esse mesmo modelo de peças velhas que vão para fundição para fazer peças novas, enquanto o grande soldador, além de tudo, ele tem um corpo totalmente diferente, muito maior do que todos os outros robôs, literalmente. Ele não envelhece, ele não enferruja, ele, sabe? Ele passava o tempo dele montando dominó. O filme mostra isso. Então, a figura do grande soldador, ele é um grande capitalistão, o capitalzão que fica quieto na dele, a guerra tá comendo solta lá, e ele reaparece para se manter no poder, entende? Porque mesmo quando ele estava quieto, quando ele estava na miúda, quando o cara estava quando o genocídio estava na beira de acontecer, ou já estava acontecendo, esse grande capital representado pelo grande soldador, ele estava na dele lá, fazendo o dominózinho dele, a vida dele estava talvez até melhor, porque ele não tinha que trabalhar, sacou? Mas aí na beira da Revolução dos Trabalhadores, que é quando o Rodney Lataria leva o pessoal lá, ele simplesmente reaparece no final pra tomar o poder de novo pra ele, mano. Entende? Então, assim, o filme... Quem chama esse filme, fala que esse filme é comunista, mano, é uma mensagem comunista, talvez seja, mas só se for da derrota comunista. Então, basicamente é isso. Essa foi a brisa que eu tive com esse filme. Eu acho que eu não esqueci de nada. Talvez tenha uma cena emblemática. Que é quando o Rodney... Eu falei que eu tô contando de memória, né? Então vou lembrando das coisas depois e vou acrescentando. Tem uma cena que o Rodney... Quando o Rodney chega na cidade grande pela primeira vez, o portal de entrada, assim, pra chegar numa praça, é simplesmente uma boca do grande soldador que abre, assim. Ou seja, para aquele que estava chegando como a esperança de ser um inventor, a primeira mensagem é que se ele conseguisse dar aquele primeiro passo, ele estaria entrando para dentro do papo do grande soldador. Ou seja, ele literalmente estava sendo devorado ali. Esse primeiro passo que ele, na verdade, sonhou, que era o sonho dele, era um sonho que, no fim das contas, ele seria devorado ali, entende? E eu acho que o capitalismo, ele faz isso, entendeu? Você vê aí, assim, agora vamos falar de empreendedor, né, mano? Mas aqui no Inflama a gente se propõe a analisar as coisas dessa perspectiva do empreendedor também, porque é o que nós somos, tanto eu quanto o Giovanni. Por exemplo, eu tenho a Café Audiovisual, que eu já falei aqui, mas eu também sou engenheiro, eu faço projetos elétricos, eu trabalho de forma autônoma, todo o atendimento para negócios, junto com o Gil Studio, onde a gente faz desde a estratégia de comunicação, a gente faz o design, a gente faz todo o audiovisual, é foto, é vídeo, tudo passa ali pelo Gil Studio. Bem como já fiz tantas outras coisas na vida, que não tem como falar que eu não sou empreendedor, eu trabalho muitas horas por dia. Então, o que a gente não pode deixar de falar, que esse filme mostra, é que a jornada do Lataria é uma jornada de empreendedor. Ou seja, ele poderia simplesmente ter ficado ali na cidade dele e arrumado um emprego, ou sei lá, vivesse ali tranquilo, mas ele não se contentou, ele buscou ir para a cidade grande, ele queria coisas novas, ele acreditava na mudança, um jovem cheio de expectativas. Então, ele se jogou numa jornada de empreendedorismo, se deparou com dificuldades, aí ele foi começar a consertar peça para continuar sobrevivendo ali, porque ele também não desistiu da parada. E no fim das contas, isso desencadeou a guerra lá, tá ligado? Que ele teve que lutar a parada, que ele ganhou,
Mas quando ele ganhou, a parada ainda continuou nas mãos do grande soldador. É aí que tá a parada do filme. Continuou nas mãos do grande soldador. Esse é o plot. Porque, teoricamente, o bem vence no filme. O roteiro ele mostra que o bem vence. Mas a figura do grande soldador continuou no domínio da parada, mano. Louco isso, né? Então essa foi a brisa que eu tive assistindo esse filme. Eu acho que eu falei até um pouquinho mais do que eu tava esperando. Tô ficando tagarela aqui, hein? Quem acompanhou aí viu que eu fiquei uns dias sem postar. E quem gosta do canal viu bastante material do Gi na última semana. Bom, eu falei a lista de coisas que eu faço aqui. A gente tava na correria aqui de trabalho, mas tá tudo bem. E vamos que vamos. Deixa o seu like, comenta aí comigo. Deixa nos comentários e tamo junto, família. Valeu!